Olá a todos. Essa apresentação será do Grupo 1, composto por Larissa Nascimento, Nara Pablini e Olavo Rodrigues. Farei agora uma introdução sobre o assunto de interpolação polinomial, que servirá também como uma motivação que mostra a facilidade desse assunto. Quais são os benefícios de estudar esse assunto e a facilidade que ele traz em algumas determinadas situações. Começando com a motivação 1. Um exemplo aqui dessa motivação é algum exercício, algum probleminha que ele dê coordenadas x e y, onde as coordenadas x são x0, x1, x2 e x3. E as coordenadas do y y0, y1, y2 e y3. Então, fazendo aqui esses pontos, tem x0, y0, x1, y1, x2, y2 e x3 e y3, sendo esses pontos quaisquer. Então, quando algum problema ele dá coordenadas e ele pede, por exemplo, alguma derivada ou alguma integral, e são pontos muito distantes ou muito difíceis de se trabalhar, é um exemplo. Eu tenho aqui o ponto x0 e y1. Se eu quiser trabalhar com algum número, alguma coordenada que esteja entre x0 e y, entre x0 e x1, eu posso, por exemplo, traçar aqui uma função polinomial entre esses pontos e que será muito mais fácil do que eu trabalhar com apenas esses dois pontos. Então, essa função polinomial, ela pode me dar muita coisa. Por exemplo, eu trabalhando com... Então, quando você tem determinadas coordenadas, determinados pontos x e y, você fazendo uma interpolação polinomial que passe por todos esses pontos, será muito mais fácil de ser trabalhado. Então, aqui a segunda motivação que pode ser levada em conta é, por exemplo, quando tem uma função e essa função é muito difícil de ser trabalhada. Então, a gente pode aqui fazer um intervalo dentro dessa função, onde esse intervalo, por exemplo, pode ser A e B, e dentro desse intervalo fazer pontos aleatórios. Então, eu tenho aqui o intervalo A e B, e dentro desse intervalo eu tenho aqui pontos aleatórios, pontos quaisquer. Eu posso agora, dentro desse intervalo e utilizando esses pontos, traçar uma interpolação polinomial. Só que é importante perceber que traçando aqui essa interpolação polinomial, eu não tenho garantia de que essa interpolação polinomial será a mesma do que a função dada. Mas ainda assim, essa interpolação polinomial, essa função aqui que a gente vai descobrir através desse intervalo e desses pontos, ela é muito mais fácil de ser trabalhada, porque uma função polinomial, ela é derivável, ela é contínua, então assim acaba facilitando o trabalho. Então agora um resumo dessas duas motivações do que de fato seria a interpolação polinomial. Essa interpolação é quando você tem dados, coordenadas x e y, e quando você traça essas coordenadas e coloca elas em um plano, aqui, essas coordenadas elas podem ir de x0 até xn. Então, quando você coloca essas coordenadas, esses pontos, em um plano, fica muito mais fácil traçando uma interpolação polinomial
trabalhando com a interpolação polinomial.